Olá pessoal, estou aqui hoje para gravar uma videoaula sobre instalação do Ubuntu 16.04 versão desktop. Vamos inicializar criando uma máquina virtual. Vou colocar 2 GB de RAM. Criar um disco virtual agora. Marcar a versão padrão e dinamicamente alocado para ele ir criando conforme a necessidade, aumentando o tamanho conforme a necessidade. Disco rígido, vamos criar um disco rígido virtual de 8 GB. Mandar criar. Vamos na parte de configuração, marca configuração da máquina. Em armazenamento, vamos indicar aqui no CD, na parte de CD, vamos indicar aqui um drive virtual, uma ISO que eu baixei do Ubuntu versão desktop 16.04. Vamos abrir. Ok, esse aqui é o disco rígido que a gente criou de 2 GB, de 8 GB. Então, o real ele começa com 8 MB, mas assim que formos instalando arquivos, ele vai crescendo até 8 GB. Ok, vamos inicializar a nossa máquina. Boot do CD dado. Aqui é a parte onde escolheremos a linguagem. No meu caso, português do Brasil. Das duas opções, experimentar, que seria um live CD, onde o sistema roda a partir do CD. E instalar um Ubuntu, onde ele vai fazer a instalação no disco rígido. Aqui, das duas opções, ele tem a opção de baixar atualizações enquanto instala um Ubuntu, ou instalar software de terceiro, que são softwares proprietários, onde por padrão o Ubuntu não deixa essas opções. Mas você tem a opção de habilitar. Geralmente são plugins, flash, como está aqui. Então, se você vai usar em casa como versão desktop, essa opção é muito útil. Igualmente, baixar atualizações enquanto instala. Não vou marcar essa opção por não ser um vídeo só demonstrativo. Não tem a opção de baixar e instalar atualizações. Iria demorar bastante para instalar. Aqui são opções de instalação relativo a disco, particionamento e discos. Ele dá a opção apagar disco inteiro, ou seja, ele apaga todo o disco e coloca um Ubuntu lá. Essa é a opção para máquina nova, com Windows, computador novo, sem nada no HD. Duas opções aqui: criptografar a pasta, criptografar por segurança a nova instalação do Ubuntu. Ele vai criptografar todo o disco. Usar EVM. EVM é um sistema de particionamento e de camadas que facilita muito o gerenciamento dessa partição. No nosso caso aqui não iremos usar só o básico mesmo. É ideal para iniciantes utilizar só o nível básico. Opções avançadas seria também um nível mais avançado, onde a gente colocaria tamanhos de partição, particionaria melhor o nosso disco, que eu não vou entrar nesse detalhe. Vou colocar aqui uma instalação simples, instalar agora. Que ele mostra o que vai ser instalado. Detectou um disco SDA, está dizendo que vai apagar tudo que tem nesse disco SDA. No Linux os discos são diferentes do Windows. No Windows seria C, D, no caso do Linux não. SDA seria o primeiro disco, SDB seria um segundo disco, caso você tivesse. No caso de partição, a primeira partição do disco 1, do primeiro disco, que é SDA, seria SDA1. A segunda partição seria SDA2, a terceira SDA3. Do segundo disco, caso tivesse, seria SDB1, a segunda partição SDB2. Então, ele vai criar aqui duas partições nessa instalação. Uma chamada ST4, como se fosse o NTFS do Windows, onde ele vai colocar todos os arquivos referentes à instalação. E a outra partição ele vai formatar com o sistema de swap. Swap é um sistema de arquivo para memória virtual, que será usada como se fosse aquele arquivo de paginação do Windows de memória virtual. Só que no caso do Linux, ele cria numa partição separada ao invés de um arquivo. Então, vamos mandar seguir. Aqui a gente escolhe a nossa localização. Eu estou em Recife.
tentar achar aqui Recife, Fortaleza, Bahia, Maceió, Bahia. Vamos digitar aqui Recife, Recife. Pronto. Aí ele já encontra Recife para mim e mando continuar. Aqui a gente escolhe o teclado, o layout de teclado. No meu caso seria Português Brasil. É o ABNT2. Nós escolheríamos lá no Windows. Português Brasil. Manda avançar. Aqui a gente digita o nome do usuário. No meu caso, vou colocar aqui Carlos. Um usuário fictício, um nome da máquina. Você pode colocar administrativo, o nome da sua empresa, tal, ou o nome sugerido por ele. Aqui é o nome de usuário, onde você vai fazer o login, que vai ser para você fazer o login. Nota que se a gente colocar aqui um maiúsculo, por exemplo, embaixo fica minúsculo do mesmo jeito, minúsculo. Então, aqui a gente coloca uma senha fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuidado pessoal com senha, essa é uma senha porque é um ambiente de teste, na sua senha não coloque senhas fáceis assim não, o ideal é usar letra, caracteres maiúsculos, letras, caracteres especiais e números. Iniciar a sessão automaticamente é para ele fazer logo o login assim que inicia ou solicitar uma senha, essa é a opção recomendável. Criptografar minha pasta pessoal, a sua pasta pessoal será toda criptografada caso alguém tenha acesso ao computador. Vou deixar essa opção não marcada, vou marcar apenas para pedir login. E aí ele começa a instalação do sistema. Vou dar uma pausa, quando estiver pronto eu retorno. Pós concluída, clicar em reiniciar agora. O sistema vai reiniciar. Apareceu a tela, onde a gente coloca a senha do usuário. Sistema instalado, logado. Vamos fazer um rápido tour. O Ubuntu usa esse sistema Unity, gerenciador de janelas. Então, a gente clicando aqui, nós podemos fazer pesquisa por coisas que existam no computador. Coisas essas que são, no caso, tudo para essa primeira opção aqui. Pode ser aplicativos, onde faremos pesquisas de aplicativos no computador. Arquivos, músicas, vídeos, músicas, imagens. Nós poderíamos filtrar aqui em cima um programa qualquer. Por exemplo, todo o sistema Linux tem um terminal. Então, clicando, abriria o terminal onde digitaríamos todos os comandos. Aproveitando, nós não digitamos senha de root. Então, mas o nosso usuário, Carlos, ele está com permissão para rodar comandos como root, usando o comando sudo. Então, se quisermos fazer login como root, como ele é usuário sem permissão, usuário comum, esse cifrão aí significa usuário comum. Se nós quisermos executar algum programa de instalação, nós não conseguiríamos. Então, como root, nós executaríamos qualquer comando. Sudo, que é o comando que pede a permissão, e su, que é o de troca para o superusuário. Então, nós daríamos esse comando e ele pediria a senha de Carlos, não de root, de Carlos. Nós digitaríamos a senha de Carlos e nesse momento ele já é root e nós reconhecemos por esse cifrão aqui. Então, qualquer comando que a gente possa digitar aqui vai ter permissão como root, ou seja, como um deus do sistema Linux. Então, esse é o terminal. Fechando, você pode ver que a janela de aplicação, ela fica do lado, as janelas de controle, os botões de controle da janela, ela fica do lado esquerdo e não direito, como é no Windows. Quer fechar terminal? Fechar terminal. Então, aqui, nós vimos aqui os aplicativos que estão instalados. Aqui é o gerenciador de janelas. No caso aqui, ó,
como no Windows, área de trabalho, imagem, documentos. A gente vai clicar. Aqui do lado também tem meu computador. Aqui mostra o disco, uma espécie de disco C aqui, que é o barra. Mostra os arquivos. Então, vem com o navegador Firefox, que provavelmente você já conheça. Esses aplicativos aqui são LibreOffice, que é uma espécie de Word, Excel e PowerPoint, similar ao Windows. Então, aqui nós podemos estar trabalhando com texto, o Calc, o Write para texto, o Calc para planilhas eletrônicas e o Impress para apresentação de PowerPoint. Aqui é o repositório de software do Ubuntu, onde a gente pode estar pesquisando o software para instalar, assim como o Google Play hoje, né? Então, é isso aí. Vamos encerrar aqui o programa. Esse programa não veio com um botãozinho aqui de fechar o veio. Veio, está fechando aqui. Configurações do sistema. Aqui a gente pode... Configuração do sistema, uma espécie de painel de controle. É um painel de controle. A gente pode estar ajustando configurações. Uma área de trabalho, mudar papel de parede. Lixeira, a gente já conhece. Aqui a gente pode estar mudando conexões de rede. Clicando aqui a gente desabilita, desconecta, edita. Nós podemos, conexão cabeada, ele detectou minha conexão com fio, a gente pode editar essa conexão. Pode estar adicionando aí IP, tá automático, a gente pode colocar manual e adicionar um IP para essa placa de rede. E vamos deixar manual mesmo, depois DNS. Então vamos colocar aqui automático, como estava, só para demonstração, fechar. Então aqui volume, um calendário, hora. Nem consegui escolher Recife, ainda está Bahia, que tem que ter um pouco de cuidado para escolher aquilo lá. Então aqui a gente muda o idioma de entrada do teclado, português Brasil no meu caso. Então aqui desligar, fazer logoff, desligar o sistema. Bem, pessoal, isso aqui é uma demonstração de como instalar. Foi uma demonstração de como instalar o sistema Ubuntu 16.04 ou qualquer outro sistema operacional. O Ubuntu geralmente é muito parecido à forma de instalar, muda muito pouca coisa de uma versão para outra. Numa máquina virtual, usei um aplicativo VirtualBox, mas pode ser VMware ou qualquer outro. E um tour básico para usuários que está interessado em utilizar o sistema operacional Ubuntu. Ele é um sistema, no meu modo de ver, ele é um dos melhores sistemas para uso em desktop. Muito bem elaborado, uma interface muito agradável, que você não vai ter grandes problemas não. Você vai trabalhar de boa com ele, usar aplicativo de internet. E hoje o Linux já vem muito bem para uso desktop. Tenho certeza que vocês vão fazer um bom uso dele aí. Então, pessoal, gostou, dê um like. Se não gostou, deixa o comentário aí. Se tiver alguma dúvida, deixa o comentário. Eu vou estar atualizando sempre que possível. Um abração a todos vocês aí.